Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o que é um fundo imobiliário, né? O que é essa modalidade de investimentos, né? Então vem pro vídeo que a gente vai explicar um pouco mais sobre o que é fundo imobiliário. E aí, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar hoje agora sobre o que são fundos imobiliários, né? Muita gente não sabe como que funciona esse tipo de investimento, né? Como que é na realidade, então sim, os fundos imobiliários é um meio mais simples para se ter acesso a um imóvel, né? Sem que tenha que comprar um ativo. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários, então falando que são fundos de investimentos que aplicam em empreendimentos imobiliários. Isso inclui a aquisição de direitos, né, sobre os bens imóveis. E ao investir nesses títulos, né, designados ao mercado imobiliário, como exemplo as letras de crédito imobiliário, o LCI, ou as letras hipotecárias, o LH, quando você adquire uma cota, através dela a pessoa se torna ali o proprietário de uma parte do empreendimento. Então, assim, quando você for lá na bolsa, lá, pela sua corretora, você comprou uma cota, então você já se tornou proprietário, entre aspas, ali, do empreendimento. A partir de agora, você é aí, a partir desse ponto, você se torna o quê? Você se torna um cotista. Ou seja, todo mês você recebe participações nos lucros, o que é equivalente à quantidade de cotas que você tenha daquele determinado fundo. Então, assim, eu tenho 10 cotas, eu tenho 20 cotas, eu tenho 50 cotas, eu tenho 100 cotas, eu tenho 300 cotas, não, eu tenho 1000 cotas. Você vai receber de acordo com aquela quantidade de cotas que você tem. Então, assim, vamos imaginar que seu fundo no mês X pagou 10 centavos por cota de rendimento. Então, se você tem aí, vamos supor, X cotas, você vai receber X, né, que são no caso os 10 centavos, por cada cota que você recebeu. E é assim sucessivamente. Quanto mais cotas você comprar, mais rendimento você vai receber. E quais são os tipos de fundo, né? Quando a gente fala assim, tem dentro do fundo imobiliário tem três tipos de fundo. O primeiro deles é o fundo de tijolos. Aí depois você tem o fundo híbrido e você tem o fundo de papel. Mas o que dizer cada um, na real, como que funciona? Então, assim, os fundos de tijolos são fundos de estruturas físicas, entendeu? Como exemplo, shopping centers, escritórios, galpões logísticos. Aí por isso é chamado de fundo de tijolos. Aí tem a questão dos fundos híbridos. Esse tipo de fundo híbrido, ele faz a mistura ali. Ele investe em empreendimentos, ele é um fundo que ele investe em outros fundos, entendeu? Então ele é um fundo mesclado, vamos dizer assim. Ele investe em vários segmentos diferentes. E aí, assim, para você entender o que é fundo de fundo, é um fundo que investe em outros fundos. Então, assim, é basicamente isso. Ele já é um fundo, né? Só que ele, a forma de ele trabalhar é o que? Ele é investir em outros fundos também. E aí tem a questão também, até por isso são chamados fundos híbridos. Aí quando você pega fundos de papel, essa modalidade de fundos já são fundos de papéis, né? Voltado ali à renda fixa, ligado ao setor de certificados imobiliários, é, recebíveis imobiliários, né? O RCI, ou as letras de crédito imobiliário, o LCI. Também é voltado para o certificado de recebíveis imobiliários, o RCI, ou letras de crédito imobiliário, o LCI. E quais formas de eu ganhar dinheiro com isso? Quais formas de eu ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Analisando os fundos, aqueles que pagam bons dividendos, né, por meio da valorização da cota. Então você pode ganhar tanto na valorização da cota como no rendimento. A outra forma é o que? É o próprio rendimento, né? As distribuições do administrador de fundo. Ele vai distribuir lá o rendimento. Então você ganha tanto na valorização da cota como no rendimento. Aí esse mês ele pagou 10 centavos, então você vai receber 10 centavos por cada cota que você tenha. E mais a valorização. E como assim? Como selecionar os melhores fundos imobiliários? O mercado hoje ele tem em média aí mais de 300 fundos, em quase todos os setores. Mas assim, como saber os melhores? Como investir neles? Enfim, para chegar a uma conclusão, se é melhor ou não, devemos fazer longo processo aí, né? De analisação, de filtragem, para lá no final falar assim, não, esse, nos conceitos da pessoa, né? Se é bom ou ruim. A pessoa que pensa em ingressar, ou o investidor que pensa em investir, ele deve levar em conta que
com a lista dos melhores fundos no momento, ou mesmo o mesmo não deve sair por aí investido em todos, e sim em apenas um fundo. Tenha em mente que tem que se diversificar a sua carteira tem que ser diversificada, ela não pode ser só voltada para uma área. Não que você não possa fazer isso, você pode fazer, mas o recomendado é o quê? Que você se diversifique, você não fique preso só num segmento, sabe? Você começa a diversificar o segmento, você investir em vários segmentos diferentes. E aí esse é o carro forte, é o importante que você diversifique sua carteira. Aí nós temos a questão aqui, que são a questão dos fundos de apenas de um ativo ou só um inquilino. Aí nesse processo aí, a gente deve fazer na hora de escolher o fundo, procurar descartar esse tipo de fundo, de um só ativo e de um só inquilino, porque traz risco pra gente. Se você pensa a longo prazo, isso aí já é um mais arriscado. Porque assim, por mais rico que o ativo seja, ou por mais bom que o mesmo seja, investir em fundos mono é muito arriscado. Você não tem garantias, então é meio arriscado por causa disso. Aí na outra situação, na parte, né, que você tem que se continuar ali analisando, filtrando, excluir fundos com baixa liquidez ou com zero liquidez. É muito importante que você tenha isso em mente, que esses fundos são problemáticos tanto na hora que você for comprar ele, como na hora que você for vender. A pessoa que tem esse tipo de ativo terá muita dificuldade em vender, porque você já tem dificuldade para comprar, imagina para você vender então, e vender, entendeu? Então tem que olhar isso também. O outro ponto é dar atenção aos fundos exclusivos para investidores profissionais ou qualificados. Este possui acesso restrito, né, o que implica menor liquidez. Aí assim, investir em fundos com poucos locatórios, imóveis que têm só um inquilino ou poucos inquilinos, né, ou mesmo alugado aí a grandes bancos, qual que é a vantagem? É a boa previsibilidade que dá receita em relação ao tempo de contrato e a quantia a receber. Qual que é a desvantagem? Por ser um único inquilino, o risco de você ficar sem receita é alto, porque só tem um inquilino, né? Então, se ele romper o contrato, você vai ficar sem receita. E se caso ocorrer essa rescisão aí, piora a situação. E investir em fundos com bastante locatórios, são poucos fundos, né, nessa situação, mas existe bastante fundos ainda com essa situação com bastante locatória. Qual que é a vantagem disso? O risco de você ficar pulverizado. Afinal de todos abandonando o imóvel uma única vez é muito difícil. Então, quer dizer, a vantagem é essa, que você investe num fundo que tem bastante locador, dificilmente todos vai sair de uma vez, né? Então, isso é muito difícil acontecer. Então, você tem essa certa pulverização por causa disso. Aí, qual que é a desvantagem? É que a previsibilidade do seu recebimento é pior. Por que eu digo que é pior? Porque você vai ter que lidar com mais vários locatórios, não vai ser só com um só. Você vai ter várias outras pessoas que você vai ter que lidar também. Então por isso que a desvantagem fala que esse rendimento é pior por causa disso, porque você vai ter que lidar com mais gente. Aí quando você pega a questão do preço e do VP, né? Preço e valor patrimonial, isso tem que ser levado em consideração. O preço da cota é dividido pelo valor patrimonial do fundo. Esse dado mostra o custo do fundo. Então, quanto menor for o preço, barra valor patrimonial, mais barato fica o valor da cota. Então, com relação ao valor patrimonial do fundo imobiliário, os fundos que possuem esse indicador alto, ele tem um grande risco de desvalorização. Por quê? Porque ele tem esse indicador alto. Agora, quando ele é menor, a oportunidade de valorização da cota, uma vez que o mesmo já está precificado pelo mercado. Então, quando ele tem um risco menor, ele já está meio calejado, precificado ali no mercado. Então, ele já está meio ali já há tempo atuando no mercado. Então, já está meio precificada a situação, entendeu? E aí de alguns fundos, eles têm a questão que eles adotam aquela tática, né, do RMG, que é a renda mínima garantida. Que é isso? Porque muitos fundos, quando ele começa a operar, ou iniciantes na bolsa de valores, na maioria das vezes, adotam essa tática, o que dificulta ou implica que o fundo pagará proventos com o próprio patrimônio. Então, ou seja, eu vou lá, compro um fundo novo nessa situação aí, eu vou estar lá contente que eu vou estar recebendo meus rendimentos. Só que mal sai eu que ele está pagando com os rendimentos com o próprio valor do fundo.
Ou seja, por um certo período ali, ele pagará os rendimentos mensais com o próprio dinheiro do fundo. Que o investidor fica contente, né, todo mês recebendo os rendimentos mensais, mas fica em destaque aí que esses valores vêm do próprio valor patrimonial do fundo. Essa prática é comum para pressionar o que? É comum eles fazer isso para pressionar o valor da cota no curto período, para eles pressionar que o valor da cota valorize no curto período do prazo. Aí quando você pega fundos de desenvolvimento, nesses modelos de fundo, busca enriquecer, ganhar dinheiro por meio de incorporações imobiliárias, né? E seus rendimentos tendem a ser estáveis, ser inconstantes, ou o seu risco é alto. O que fica a dica aqui, né, do que a gente busca segurança e renda constante. Então esse é o que a gente quer, buscar ter segurança no que a gente está aplicando, né, onde está colocando seu dinheiro, e você ter aquela renda constante ali. E aí você tem a questão da vacância também. A vacância dos fundos ativos, o que compõe aqueles fundos que possuem imóveis vagos, tende a apresentar baixos dividendos ou, em piores hipóteses, eles nem pagam rendimentos mensais. Então, tipo assim, a vacância é o quê? Que o fundo ele não está com os imóveis vazios lá, não está alugados, e aí eles apresentam baixos dividendos, né? E em piores situações aí eles nem pagam os rendimentos mensais. Fica a dica que a diversificação dos imóveis seja mais adequada para que possa evitar a alta vacância em época de crise, como a que estamos vivendo agora. Então, por isso que é importante a questão de falar de você se diversificar a sua carteira, justamente por isso, para você não ter esse problema com a vacância dos fundos. Se bem que o foco de receber de aluguel são duas formas de ganhar, né? A renda mensal com o aluguel e a valorização do fundo. Vantagens com isso, assim como ações de atenção ao mercado, dessa forma consegue comprar fundos mais em conta e ter um retorno financeiro melhor. Mas mesmo que o fundo demore a valorizar, mas todo mês você recebe seus aluguéis e suas cotas. Tudo isso aí gera uma renda passiva mensal segura e tende a subir junto com a inflação, já que os contratos de aluguéis usam o IGPM, né, que é um medidor de inflação, anualmente. Então, assim, para concluir assim, em relação ao que é fundo imobiliário, você tem aquelas três opções. Você tem o fundo de tijolos, né? Você tem o fundo híbrido e você tem o fundo de papel. O que eu deixo em destaque aqui é que você sempre, quando for pensar em fundo imobiliário, você invista, mas você se diversifique sua carteira, até para você ter experiência, você ter rendimentos diferentes, entendeu? Que cada fundo ele paga de acordo, ele paga o valor ali, então é interessante isso, entendeu? Mas assim, é legal que você diversifique, você não se apegue a um tipo de só um segmento de fundo, e sim você diversificar sua carteira para você poder, como eu falei, ter experiência, e aí ao longo do prazo você ir abrindo mais caminho, abrindo mais leque, entendeu? Para você ter investimentos e ter conhecimento melhor. E só reforçando que os fundos, eles pagam, né, os rendimentos aí, né, e isso é uma forma de você ter uma renda passiva, é uma renda, eu particularmente procuro sempre, tipo assim, uma dica que eu vejo bastante, que eu faço, que eu pratico, eu recebo lá os rendimentos, aí talvez falta um pouco para comprar uma cota, ou talvez o que eu faço, eu vou lá, inteiro e compro. Por quê? Porque eu estou pensando a longo prazo. Quem investe em fundo imobiliário, ele tem que ter em mente isso, que ele tem que pensar a longo prazo. Ele não pode pensar a curto prazo, ele tem que pensar a longo. Porque aí você começa a ver aquela questão da bola de neve acontecer, porque você recebe rendimentos, você vai lá, compra mais fundo, aí aquele fundo que você comprou, ele te traz rendimentos, aí aqueles rendimentos acumula com o que você já recebe, e aí começa a ver. E o interessante é o que? Você ir controlando isso. Que aí, quando, tipo assim, quando você pega um ano fechado, você vê assim, quantos fundos eu comprei com valorização, com rendimentos do próprio fundo. Até para você ter uma noção disso, entendeu? Para você ter um controle, entendeu? Quanto eu tive que colocar? Que tem a questão de você continuar comprando ali com o dinheiro do seu bolso, porque você está pensando a longo prazo. Mas tem a questão de você saber também quantos fundos você já conseguiu comprar sem sair do seu bolso, né? Ou parte de saindo do seu bolso, entendeu? Então isso é interessante.
Eu particularmente faço essa prática de, tipo assim, recebo os rendimentos, falta aí um pouquinho, eu vou lá inteiro e compro, entendeu? E aí você começa ali a montar uma planilha, tipo assim, de, sei lá, 100 fundos que eu tenho, é um exemplo, 10 eu comprei com meia renda. O que é meia renda? Que eu tive que inteirar metade do valor para poder comprar ela, entendeu? Então, quanto que ela me rendeu nesse um ano aí, nesses meses que eu comprei de rendimento? Quanto que ela vai me render daqui a tanto a longo prazo? Então, essa dica eu compartilho com vocês, porque é uma dica que eu já pratico, eu faço isso, eu sempre procuro é, reaplicar os rendimentos que eu recebo. Mas tem gente que não, tem gente que opta em, em pagar conta. Cada um faz o jogo conforme a sua necessidade, né? Então, assim, tem pessoas que entendem que rendimentos ela pega pagar uma conta para fazer alguma coisa. Eu já opto em reaplicar porque eu penso a longo prazo. Então, pessoal, espero ter ajudado aí, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Se vocês puderem se inscrever no canal, curtir, comentar, agradeço, porque isso faz com que o nosso canal cresça, nosso canal se desenvolve, mais pessoas vão ter conhecimento sobre esse assunto, entendeu? E aí a ideia aqui é mostrar que é possível você começar a economizar e você investir, entendeu? Talvez você precise de um empurrãozinho, de uma ajuda, de você entender como que funciona. Então, se vocês puderem ajudar aí, e eu já ia agradecendo os que estão inscritos já, né? Que assistem os vídeos aí. Então, sou muito grato a vocês também. Que isso faz com que o nosso canal se expanda cada vez mais e mais gente tenha conhecimento sobre o nosso assunto do que é fundo imobiliário. Então, fica aí um muito obrigado e Deus cuide de todos nós e que essa pandemia acaba logo, né? Pra gente poder seguir a vida normal.